Olá, hoje é quarta-feira, 22 de março. O lançamento da 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Um novo formato busca deixar a jornada mais próxima da comunidade. A gente apresenta o clipe da música tema da 16ª Jornada Nacional de Literatura, com a banda Houdini e os Impostores, e a letra de Gustavo Leal e Miguel Rettenmaier. Como saber a qualidade da água que você está consumindo? No Dia Mundial da Água, você conhece o serviço oferecido pela UPF para analisar a água usada em irrigações, indústrias e para o consumo. E ainda o novo elenco e comissão técnica do Esporte Clube Gaúcho para as competições de 2017. A partir de agora, essas e outras informações você confere aqui no canal de notícias. Então fique com a gente, que aqui você encontra mais conteúdo. $110 litros de água por dia são suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa, de acordo com uma recomendação da ONU. Só que o brasileiro gasta mais do que o recomendado, gasta 166 litros por dia. E além do consumo consciente, é preciso também ficar atento à qualidade da água que nós consumimos. Hoje, no Dia Mundial da Água, você conhece um serviço oferecido aqui pela UPF. Foi ainda quando o avô do Henrique comandava a empresa da família que o Laboratório de Águas da UPF passou a fazer parte do processo de qualidade do serviço prestado. A gente presta serviço de tratamento da água, limpeza dos reservatórios da água, análise da água, que é onde a UPF entra, né, nos ajudando a comprovar que o nosso serviço está sendo bem feito. Desde 1991, o Laboratório de Águas da UPF faz parte do Centro de Pesquisa em Alimentação. O CEPA conta com laboratórios onde são feitas análises no setor alimentício para verificar o controle de qualidade e melhoria dos produtos. O Laboratório de Águas analisa a qualidade da água usada em irrigações, indústrias e para o consumo. Por ano, são feitas cerca de 2.000 análises. Ele foi um dos primeiros laboratórios para fazer esse tipo de análise físico-química de água. Ele recebe as amostras. A gente tem um tempo de segunda a quarta que eles têm que pegar os frascos de coleta, fazer as coletas nos seus locais, e aí eles retornam e nos fornecem, então, a água já pronta para análise. Aqui no Brasil, análises hídricas feitas em 12 estados e no Distrito Federal mostraram que em 70% das coletas em rios, córregos e lagos, a qualidade da água foi considerada regular. Em 25%, a qualidade era ruim e em 5%, péssima. Aqui no Laboratório de Águas, os ensaios físico-químicos informam a potabilidade da água, para garantir o consumo com segurança. A água é analisada conforme normas do Ministério da Saúde. A recepção de amostras da entrada nessa amostra, então gera um número que eu recebo aqui no laboratório. Então eu dou entrada, por exemplo, pH, dureza, ferro, sólidos, que é bem importante, tem que ser baixo. Então a gente dá entrada nas planilhas desses ensaios e daí a amostra ela vai ser preparada para realizar estes ensaios. Quem tem um poço artesiano que necessita de um controle de qualidade da água, ele pode ser usado aqui para fazer o seu processo, né, de qualidade, né? Ética e profissionalismo são palavras cada vez mais presentes no ambiente de trabalho de todas as áreas.
Você já deve ter ouvido aquela frase que diz que as pessoas são contratadas pela técnica, pelo talento e muitas vezes demitidas pelo comportamento. Elas podem também ser promovidas pelo seu comportamento. Bom, o nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o médico Matheus Picada Correia, que ontem à noite conversou com alunos da Faculdade de Medicina da UPF sobre postura profissional, primeiros passos na construção da reputação médica. Doutor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. A gente acredita que falar sobre ética e profissionalismo é uma necessidade hoje. E eu queria começar lhe perguntando o seguinte: a postura profissional ganha cada vez mais importância, doutor Matheus, na sua visão? Sim, porque o que nós vemos hoje em dia, né? Nós vemos, na verdade, uma mudança de paradigma, onde as pessoas estão cada vez menos formais, usando cada vez menos a etiqueta profissional. Então, as pessoas que têm o costume de usar disso, acabam se destacando dentro do seu ambiente profissional, no contato com os outros, e isso acaba sendo positivo para a sua carreira. O que seria básico, na verdade, acaba se tornando algo que muitas vezes chama a atenção. Exatamente. Bom, ontem à noite, em uma atividade que a Faculdade de Medicina promove todos os meses, não é, doutor, o ciclo de palestras, né? Você falou sobre a construção da reputação médica. A gente queria rapidamente ouvir uma síntese do que foi dito ontem à noite para esses futuros médicos. Eu acho que o fundamental é entender que a reputação médica é aquilo que é mais importante para o profissional, certo? Porque é esta reputação que faz com que as pessoas o procurem e aquilo que você fale acabe se tornando verdade. Esse é o objetivo. Então, a construção disso, ela começa com como você se porta, como você fala com seu paciente, com educação, com atenção e, claro, com a ética no dia a dia. A profissão de vocês, assim como a maioria delas, tem um código de ética profissional. Eu também queria lhe ouvir a respeito desse código, do que é mais importante nele. O Código de Ética Médica, ele é bastante rigoroso, entre parênteses, porque ele nos dá as orientações de como nos portar perante o paciente, perante os colegas, perante os hospitais, né, e perante a sociedade, nos dando muito mais deveres do que direitos, como todo o código, né? Essa moçada que hoje está aí na Faculdade de Medicina da UPF está atenta e também preocupada com isso, doutora? Sim, elas estão cada vez mais preparadas e nós estamos cada vez mais dentro da própria Faculdade de Medicina mostrando o quanto isso é importante e quanto eles devem seguir, né, uma etiqueta profissional correta. A partir do código de ética, desse código de postura profissional, o que você elenca assim como o mais importante, comportamentos básicos que o médico precisa ter? Acho que o fundamental é a empatia, né? Você tem que entender que aquela pessoa que está na sua frente, ela tem uma história, ela tem uma vida, ela está doente, e quando ela está doente, o que ela mais quer é a sua saúde de volta. Então, você ter a empatia de entender isso do paciente, de não ser grosseiro, de ser carinhoso, eu acho que isso é o fundamental, né? E é isso que a gente principalmente tem que buscar atualmente, né? Recuperar um pouco desse carinho, desse olhar, né? Olhar nos olhos dos pacientes. Bom, doutor, a gente vive num ambiente de muita corrupção na área política. Ontem nós falávamos aqui na entrevista sobre a adulteração da carne. Quais são os dilemas que vocês médicos enfrentam no dia a dia? Os dilemas são semelhantes, né? A gente diz que a ética, a gente fica como se fosse, os nossos desejos ficam como um barco no mar, né? E a ética é aquilo que nos faz seguir o caminho correto para chegar na praia. Nós sabemos que as dificuldades maiores no momento são a maneira de se portar perante ao médico. A gente viu há uns 2 anos atrás a máfia das próteses, né? Você evitar que isso aconteça, né? Você evitar que erros se tornem o normal, não o incomum. Perfeito. Doutor, nosso tempo acabou aqui, uma pena, muitíssimo obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bom trabalho, a gente agradece muito, obrigada. Obrigado pela oportunidade. Os motoristas de Passo Fundo precisam ficar atentos. A partir de hoje, o trecho da Rua General Neto, entre as ruas Uruguai e Nascimento, Vargas,
passa a ter mão única no sentido centro-bairro. Já a partir do cruzamento com a Rua Nascimento Vargas, continua a ter mão dupla. A mudança, de acordo com a Prefeitura, é uma antiga reivindicação da comunidade por causa da grande movimentação de pedestres e de carros neste local. Trabalhar mais, pagar mais caro por aquilo que consome e ainda ganhar menos do que os homens que ocupam as mesmas funções. Esta é a situação da mulher no mercado de trabalho. E esse tema foi discutido no programa Estúdio 4 desta semana. Veja um trecho. Bem, nós temos nos últimos 30 anos um aumento que pode ser dito considerável, né, da participação da mulher no mercado de trabalho. Falando mais em nível de país, porque em nível mundial vai depender da cultura, do ritmo, do desenvolvimento. A minha linha é muito voltada para o coaching executivo e eu tenho muito mais homens como clientes do que mulheres. Né? Por quê? Porque hoje são os homens realmente que eles estão mais fortes nos cargos mais executivos. As mulheres também, elas buscam bastante os processos de coach executivo, mas no intuito de trabalhar as suas habilidades comportamentais para poderem ter um equilíbrio emocional melhor, quando muitas vezes elas são vítimas de piadinhas e assim por diante. Um outro fato bastante curioso é que o homem, quando ele se posiciona no mercado de trabalho, ele já recebe o selo, a chancela de que ele é competente o suficiente. Já a mulher, ela precisa, então, além de ter a oportunidade do cargo, ela precisa chegar neste cargo e mostrar os resultados. Nós conseguimos hoje ter um número muito específico dos empreendedores individuais, que são aquelas empresas que faturam até R$60 mil por ano. Num total hoje, em Passo Fundo, de mais de 9 mil empreendedores formalizados, mais de 46% são formados por mulheres, né? Então, elas estão aí chegando a quase metade desse número que buscam formalizar o seu empreendimento. Você pode ver todo o programa hoje às 8 horas da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. O lançamento da Jornada Nacional de Literatura em Porto Alegre e o clipe da música desta edição é o que a gente mostra depois do intervalo. Nós já voltamos.